Olá pessoal, eu estou fazendo esse tutorial aqui sobre o programa Sprint Layout. É um dos programas hoje mais usados para elaboração de placa de circuito impresso, o layout da placa. Por que eu estou fazendo esse programa, esse tutorial a respeito dele? Justamente pelo que eu acabei de falar. Ele é um dos programas mais utilizados hoje no mundo todo, porque ele é extremamente fácil de mexer. Além dele ser bem leve, ele é pequeno, é fácil de instalar, é bem pequeno mesmo. É muito fácil de mexer com ele mesmo. Aí o pessoal aí que não quer quebrar tanto a cabeça, não quer usar um programa mais, digamos assim, mais profissional, mais complicado, acaba usando o Sprint Layout mesmo. Para quem tem uma memória boa, para quem sabe realmente o que está fazendo, ou então para quem vai fazer um circuito mais simples, uma placa mais simples, ele é o melhor que tem. Essa é a grande vantagem dele, porque ele é extremamente fácil de mexer, ele é leve, é pequeno para baixar, ele é leve para rodar no computador e é muito fácil de mexer. Não tem nenhum outro programa atrelado a ele, não tem outras janelas que abrem junto com ele. Essa é a janela principal, esse é o programa padrão. Agora, qual é o problema dele que faz eu não usar tanto ele? Só uso ele às vezes, é muito raro eu usar ele. É porque ele não tem o programa de esquemática embutido com ele. O que é o programa de esquemática? A maioria dos programas que a gente usa para fazer elaboração de circuito impresso, de layout de circuito impresso, usa de dois estágios. O primeiro é onde você vai criar o circuito eletrônico. Coloca os componentes, escolhe tudo, faz tudo, todas as ligações, e ali você vai conferir se o seu circuito está correto de acordo com se foi você que criou, ou se você está copiando alguma coisa, se o circuito está correto. Se tiver qualquer erro, você corrige. Assim que você termina o circuito ou durante a elaboração do circuito, você clica em um botão determinado. Eu vou fazer uma outra aula a respeito de um programa que usa desse artifício, que é o Eagle. Você clica em um botão específico e ele já transporta o seu circuito, que está em forma de circuito esquemático, para um outro programa que pertence ao mesmo programa, mas é uma nova janela, que é o layout, é o PCB propriamente dito. Qual é a grande vantagem disso? Ele não deixa você cometer erros. O erro que tiver vai ser cometido no esquemático. Se você não corrigir o esquemático, o erro vai ser passado para o layout também, para o board. Porém, se você tiver certeza que seu esquemático está ok, não precisa você ter tanta atenção na hora de passar para o board, que o board ele vai estar totalmente interligado. Os componentes do layout vão estar interligados aos componentes físicos no board. Não há como alterar isso. Só tem como alterar ligações de componentes no esquemático. Não tem como você alterar ligações de componentes no board. E isso não deixa você cometer erros. O Sprint Layout é um programa que só tem a parte do layout final do board. E o que você ligar aqui, ele vai aceitar. Ele não tem como ele descobrir se está certa a ligação ou se não está certa a ligação. Esse é o principal motivo. E o único, talvez, o único motivo, é o único motivo. Eu posso afirmar que é o único motivo que faz eu não utilizar tanto o Sprint Layout, mas ele tem muitas outras vantagens em cima dos outros programas mais complexos que eu vou tentar explicar aqui durante o tutorial aqui. Então vamos conhecer aqui. Primeiro o menu arquivo, né, o file, que é comum, igual em todos, salvar, abrir, imprimir e tal, exportar. Editar também não tem tanta coisa, é comando básico dos programas mesmo do Windows. Tem o menu Board, que é adicionar uma nova placa, propriedades da placa, copiar a placa e tal. Fusion, geralmente isso aqui é atrelado ao componente, está cinza claro porque está desativado. Só quando você está com o componente selecionado que o menu Fusion ativa. O menu Extra
Geralmente a gente não usa isso, mas a gente vai usar bastante essa opção, que é a opção mais fantástica que tem no Sprint Layout. Essa é a única opção que faz eu utilizar o Sprint Layout, Scanned Copy. E o menu Options, que é o menu que tem todos os programas aí que a gente já conhece. General Settings, que é onde você vai configurar todo o programa para ele funcionar da maneira que você quer. Menu Macro Library, Properties, Panel e outros menus, mas é só isso mesmo. E tem a famosa ajuda aqui também, que a maioria das pessoas não utilizam. Aqui do lado já tem tudo que você precisa. Essa, vamos falar da área principal, que é o Workspace. Essa é a área principal. Você vê que ela tem uma medição aqui em milímetros, 0, 1, 2, 3 milímetros até 20 milímetros. E começando daqui do zero e começando de baixo do zero para lá. O ideal aqui era que ele começasse de cima para baixo. Não sei qual o motivo que o zero começa daqui para cá, mas está valendo. Essa área preta é a área onde você pode fazer o seu layout. A área branca não é utilizada. Para você, suponhamos que igual aqui mesmo está setado para 16 milímetros por 10 milímetros. Então essa é uma placa 16 por 10. Aí você fala, não, mas eu queria fazer uma placa de 5 por 5. Você vai clicar com o botão direito em qualquer área aqui, preta, na área do board, em Property. Aqui vai aparecer as dimensões da placa atual. 160 milímetros, no caso 16 centímetros, por 100 milímetros, no caso 10 milímetros. E o nome dela. Se você quiser uma placa de 5 por 5, você vai digitar 50, dá Enter, 50 e dá Enter. Pronto, aqui está criada a sua placa, sua área para trabalhar com uma placa de 5 centímetros, 5 por 5. Por outro lado, se você quer 20 milímetros por 10, 20 centímetros por 10, por exemplo, aí você escolhe se vai ser 20 na horizontal ou na vertical, 20 de comprimento ou 20 de largura. 200, Enter, e 100, Enter. Pronto, aí ficou a placa de 20 milímetros de comprimento e 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. É assim que você cria a placa que você quer aqui. Nessa parte não tem tanta coisa a observar não. Esses painéis aqui que abre aqui, você pode fechar a qualquer momento. Para tipo liberar mais espaço, você pode fechar ele. Descendo aqui tem as ferramentas mais usadas, que é a ferramenta editar, que é quando você vai clicar duas vezes no componente para alterar ele, a ferramenta zoom, a ferramenta mais utilizada que é o track, que é para fazer uma trilha, uma via, como muita gente chama. A ferramenta pad também, que é uma das mais utilizadas, onde você vai escolher qual tipo de pad, que é o pino onde vai pegar a solda na placa, qual é o tipo que você quer. Vem a ferramenta para adicionar SMD, a ferramenta para criar círculos, retângulos, a ferramenta Zone, que eu vou explicar, é uma das ferramentas mais interessantes também do Sprint Layout. Essa ferramenta aqui é para criar formas especiais, ferramenta texto, que não pode faltar em nenhum deles, solda de máscara de solda, conexões, auto-hold. Essa auto-hold aqui eu acredito que não é tão interessante para esse não. A ferramenta Maser, que é para verificar a distância entre dois pontos, PhotoView. Na verdade eu não sei para que serve essa ferramenta. E aqui uma das partes mais interessantes, que é o Grid. O Grid é a parte mais importante de todo software que mexe com desenho, seja o AutoCAD, seja o Corel, seja programas de layout igual a gente está utilizando. O Grid é o mais importante. Nesse momento, o que é o Grid? Vai que alguém aí não saiba. O Grid é esses quadradinhos aqui. Grid, em inglês, traduzindo, significa grade. Isso aqui forma uma grade de quadradinhos. Isso aqui são as coordenadas. Auxilia muito na hora de criar uma trilha, na hora de criar uma linha, ou até fazer até um círculo também auxilia a gente. Nesse momento ele está setado para 1,27 milímetros. Eu vou explicar por que depois que ele está setado para 1,27 milímetros. E aqui embaixo está uma parte muito boa do Sprint Layout. Para que serve isso aqui?
Quando você quer fazer uma trilha, você clica em Track. Pronto. Já está no modo de trilha. Aparece todas as coordenadas aqui. E nesse campo aqui, ó, essas duas setinhas aqui, está querendo dizer para a gente que você vai inserir um valor para a trilha que você vai desenhar aqui. No caso, em milímetros, porque a gente está usando a ferramenta padrão do Sprint Layout, que é o milímetros. Aqui no caso, o padrão aqui é 0,1 milímetros, é uma trilha bastante fina. Se você quer criar uma trilha de 2 milímetros, selecione e simplesmente escreva 2 e dê Enter. Pronto, agora você já vai criar uma trilha de 2 milímetros. Pronto, essa é a trilha de 2 milímetros. Agora vamos ver a trilha original que estava quando a gente começou a mexer com ele. Era a trilha 01. Essa é a trilha 01. Para dar zoom ou para tirar o zoom do workspace da placa sua, é a coisa mais simples do mundo. Simplesmente você vai usar a ferramenta Scroll no mouse aí, para frente e para trás. Zoom vai e zoom volta. Não há necessidade nenhuma de vir na ferramenta editar o board, na verdade, e tirar o zoom. Não há necessidade nenhuma disso. Então, é para isso que serve essas medidas aqui. Sim. Na parte de track, que é para desenhar uma trilha, apenas essa primeira parte aqui é usada, que é a espessura da trilha. Mas na parte de pad, quando você digita um pad, por exemplo, aí sim você vai usar essas outras partes de baixo aqui. Está falando o quê? O diâmetro do pad total, o diâmetro total de fora a fora, e o diâmetro do buraco, que é o que a gente chama de hole. O diâmetro do pad aqui está em 2 e o diâmetro do buraco em 0,8. Então vamos criar um pad com 2 milímetros de diâmetro e com um hole de 0,8, ou seja, um drill. É a broca que você vai utilizar para furar a sua PCB. Pronto. Esse é o pad com essas dimensões. Se você quer criar um outro pad com dimensões maiores, suponhamos 5 milímetros, e com um hole de 1,1, 1.1. Pronto. 5 milímetros de diâmetro e 1.1 milímetro de drill. Esse é o seu novo pad. Agora, se você quer criar um pad, suponhamos, octagonal, no caso com 8 lados, já vimos como alterar o diâmetro e o drill. Então vamos só criar formas agora. Esse é o pad octagonal. Aí você quer criar agora um quadrado, que é o square. Esse é o pad square. Você quer criar agora um rounded, horizontal. É este cara aqui. Se você quer criar um octagon, horizontal, é uma mistura de círculo com esse octagonal aqui. Tem todos os tipos aqui. E o rectângulo, que é uma mistura de quadrado, só que é horizontal. Então ele vira um retângulo aí nesse caso. E tem muitos outros aqui. Tem eles vertical, tem eles horizontal também. Todos os tipos de pad que você imaginar, você pode criar aqui. E essa ferramenta aqui de baixo é quando você vai criar uma zona uma completa, uma margem maior, que não se encaixa, não se enquadra nem na guia track, nem na guia pad. Criar um círculo. Suponhamos que você quer criar no canto da sua placa, você quer criar círculos que denotam onde ficará os buracos para os parafusos que vão fixar a placa na case. Você escolhe o local onde você quer ter a origem do círculo, pressione o botão do mouse esquerdo e vá puxando até chegar no tamanho do círculo que você quer. Quando chegar no tamanho que você quer, você solta e o círculo está criado. Lembrando que o círculo também obedece à mesma regra do track. Se você quer um círculo maior, você pode digitar, suponhamos, círculo com 1 milímetro. Apertou, soltou, círculo com 1 milímetro. Retângulo, a mesma regra, É aqui que você verifica qual vai ser a espessura do retângulo, suponhamos que seja 2 milímetros. Clica no local onde você quer iniciar o retângulo
e na verdade não está em retângulo, desculpa aí, retângulo está agora. Clique no local onde você quer iniciar o retângulo, arraste e solte onde você quer terminar. Aí está o retângulo. Então, temos todas as formas aqui. Na verdade, ainda tem o Special Form, né? Esse aqui a gente vai desenhar ele de acordo com tudo que vai pedindo aqui, se é espiral, quantos milímetros de raio, a distância, qual é a espessura da linha, quantas voltas, por exemplo. Vamos criar uma espiral com 12 voltas, com 12, não, deixa eu digitar aqui, 12 espiras com 1 milímetro de grossura, a distância entre as espiras de 3 milímetros, e o rádius, no caso, é a distância entre esse ponto aqui e a distância entre o centro e 5 milímetros, no caso. Pronto. Frame. Aqui é para criar outro tipo de forma diferente. Ok. Pronto. Aí está a nossa mega espira. Essa espira saiu enorme, gigante. Essas formas especiais, assim, basicamente é só o Sprint Layout que permite, porque os outros programas mesmo que eu mexo não permitem fazer esse tipo de formas especiais. Aqui também tem o octógono, né? É um hexágono, na verdade. Mas, na verdade, aqui, ó, não é hexágono, nem octógono, nem nada. Aqui você pode criar com o tanto de lados que você quiser, suponhamos 9 lados. Tá vendo? Você pode criar, por exemplo, um triângulo. Pronto. Eu coloquei que eu quero o que? Number of corners. Corners é o que? Canto. 3 cantos. Então é um triângulo. Line width é a grossura da linha. E radius, mesma coisa. A distância entre o ponto central e a parte mais distante do desenho. 12 milímetros. Se eu colocar com 5, ele diminui o tamanho aqui. Pronto. Está criado o nosso triângulo. Então é isso, é extremamente simples de mexer. Aí suponhamos que eu crie tudo isso aqui, mas eu quero apagar um único componente. Eu venho na ferramenta Edit, se ela não estiver selecionada, se suponhamos estamos em Track, para mim apagar alguma coisa, para mim mexer, para mim alterar alguma coisa, a propriedade de algum desenho desse, eu tenho que vir na ferramenta Edit. O nome dela já está dizendo tudo, editar. Clico em cima, geralmente no buraco ou no meio do desenho, ou na linha do desenho, no caso desses desenhos que são maiores, você clica em cima da linha, ele seleciona. Se você clicar no meio não acontece nada, olha só, mas se você clicar na linha ele seleciona. Assim que ele seleciona, ele te dá desse lado direito aqui a opção de você mudar todas as alterações que você já tinha feito na hora de criar o componente. Espessura, todas as alterações podem ser mudadas aqui. Por outro lado, se você quiser simplesmente excluir, você pode clicar aqui em lixeira, ou deletar. Na verdade, se você clicar aqui, você vai deletar o componente de lá de cima, então não é aqui. É nessa lixeirinha aqui, ó. Selecionou lixeirinha. Ou, como eu gosto de usar, eu sempre uso delete diretamente no teclado. Delete, delete. Aí você fala, não, mas eu quero deletar todo mundo aqui de uma só vez. Beleza, tá na ferramenta Edit, clica, arrasta, igual faz no Windows normalmente. Selecionou todo mundo ficou rosa. E aperta Delete, some todo mundo. Ok. Já mostramos essa parte daqui, que essa parte aqui é a guia onde mostra o tamanho e o nome da placa que a gente está usando. Toda essa parte aqui também já foi mostrada. Aqui em cima tem as ferramentas rotacionar, espelhar horizontal, espelhar vertical. É a mesma coisa que tem em todos os outros programas. Imprimir, salvar, abrir, copiar, desfazer uma alteração foi feita. E com isso fica faltando apenas a paleta de baixo aqui. Essa paleta é uma das mais importantes que tem.
temos, se você colocar o mouse em cima, mostra que essa é a camada 1 Top Cooper, que é a camada azul. A camada 2 é a camada S1, que é o Silk Screen Top. É a parte onde fica escrito o nome dos componentes por lá de cima da placa. Aí vem o nome, a camada 2, que é a Cooper Bottom. Essa é a parte de baixo, a parte principal, é a parte padrão de todas as placas aí de uma única face. É onde vai ter a trilha para soldar. Essa primeira aqui é quando você está desenhando placas de dupla face. Essa aqui seria a face de cima, é a face que fica junto com o Silk aqui também, mas não confunda as duas. Silk é desenho, não é trilha. E Cooper, Top Cooper, cobre na parte de cima. E aqui é o Silk Screen Bottom, que é a mesma coisa que esse aqui, mas é o contrário, é a parte de baixo. É o Silk, é o nome do desenho na parte de baixo. E essas outras ferramentas aqui, assim que eu começar a fazer alguma coisa aqui, eu mostro para que serve isso aqui. A bolinha azul está indicando que o que eu for desenhar na área do Workspace vai sair na camada Cooper Bottom. Se eu clicar aqui, o que eu desenhar em cima vai sair na camada Silk. E se eu clicar aqui, o que eu desenhar em cima sai na camada Copper Top. E assim sucessivamente. Então tem que ter atenção a isso aqui. Por padrão, quando você está criando pads ou track, que é trilhas, tem que ficar nessa camada aqui. A menos que sua placa seja de dupla face. E você vai ter que redobrar sua atenção. Você vai ter que saber a hora em que você está criando trilhas na parte de cima ou na parte de baixo do cobre. Por isso que tem que ter muita atenção mesmo, senão você faz tudo errado aqui. Então vamos para a última parte aqui, que é você pode atribuir regras, que é o DRC, Design. Na verdade eu acabei esquecendo qual é o significado. É alguma coisa sobre regra em inglês. Você pode criar regras especiais para o programa mesmo corrigir. Tipo assim, você colocar a distância entre duas trilhas, meio milímetro de distância entre, ou 1 milímetro entre duas trilhas. Se você exceder essa distância, tem como você clicar nele e ele vai corrigir para você. Ó, tal trilha assim está entre uma distância menor do que deveria estar. Aí ele marca lá e você vai lá e corrige. Ou distância, espessura mínima de um buraco, de um drill. E assim vai. Essa é a ferramenta DRC. Esse aqui é para mostrar e esconder esse painel. Esse aqui mostra e esconde a paleta componentes, que é quando você vai adicionando componentes, vai aparecendo toda a relação deles aqui, os nomes e os valores. Mais uma paleta aqui, que na verdade eu nunca usei. E essa última paleta aqui é a paleta de a biblioteca. Essas paletas ficam aqui e quando você necessitar de mais espaço, você pode simplesmente esconder ela e voltar ela. Essa paleta aqui, que é a paleta de componentes, é a parte que interessa pra gente, né? É a parte onde tem os componentes que você vai usar para fazer o seu layout. Por padrão, quando você instala ele já vem com essas, se eu não me engano, é esta daqui, Symbol, Full Role e User. São as paletas principais padrão que vem no Sprint Layout. Essa com o meu nome aqui fui eu mesmo quem criou. E na internet também você pode procurar, existem centenas de macros. O nome disso aqui é macro. Você pode procurar, suponhamos que você não encontre aqui o IR2110. Você pode procurar no Google por IR2110 macro, é macro com K. Macro Sprint Layout. Aí vai ter alguém aí em algum local que fez um e salvou, e você vai, baixa, coloca na pasta do Sprint Layout, na pasta chamada macro, e já aparece automaticamente aqui. Ou você cria sua própria macro, usando todas essas ferramentas que foram descritas aqui anteriormente.
Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Essa macro aqui é a macro dos ETDs. Quando você clica em cima aqui do componente, aparece uma pré-visualização de como ele é. Como ele vai ficar no top e no silk. Eu vou pular a minha aqui, eu vou mostrar ela por último. Vem a macro SMD, a biblioteca SMD, são componentes SMD. Basicamente a gente não vai usar isso aqui. Muita gente usa, mas eu não uso. Vem a camada symbol. São símbolozinhos que a gente coloca no canto da placa, falando que não contém chumbo, que é reciclável, ou alguma coisa assim. Isso aqui também pode ser criado tanto que você quiser, seu próprio nome, seu próprio slogan, o slogan de sua empresa. Você pode criar aqui, fazer o desenho que você quiser e salvar com essa ferramenta aqui. Suponhamos que eu queira criar uma macro com o meu nome, por exemplo. Joel com... aqui eu dou o tamanho que vai ter, 4 milímetros. Não vai ser espelhado, vai ser espelhado na horizontal. A orientação se vai estar em linha reta, se vai estar em 45, em 90, em 180, em 270. Se vai ser fino, se vai ser normal, mais largo, mais estreito, normal também. Tal. Aqui a orientação 90 graus, 70 e tal. Ok. Pronto. Aqui já está espelhado em horizontal. Aqui eu vou escolher. Veja bem, ele ficou verde. Por que que ele está verde aqui? Porque quando eu criei, a camada que está sendo selecionada é a camada Bottom Cooper. Então não era bem isso que eu queria. Eu queria criar ele para ele ficar por lá de cima da placa. Então vamos lá de novo. Selecione School. Clique novamente na ferramenta texto. Joel. Vou colocar que vai ser bold aqui. Vou colocar 5 milímetros. 5 milímetros. Não vai ser espelhado. E vai estar... Novamente eu esqueci aqui, ó. Novamente eu esqueci. Antes de tudo eu tenho que selecionar que vai ser na camada Silk Top. Então vamos lá novamente. As configurações que eu tinha feito antes estão todas salvas. Por exemplo, eu posso colocar aqui int. Joel int. Ok. Pronto. Aí está. Ok, agora eu seleciono ela e clico em salvar. Pronto. Agora é só eu colocar aqui Joel. Tá na biblioteca Symbols. Dentro de macro, dentro de Sprint Layout, na pasta de usuário padrão do seu computador aí. Joel. Tá com a extensão LMK, que é a extensão padrão do Sprint Layout para componentes. Pronto. Aqui está. A qualquer momento que eu quiser utilizar essa logomarca, eu posso utilizar ela. Vamos apagar ela aqui. Tá vendo como que é fácil criar um componente? Agora vem os componentes mais usados, que é os through hole. Through hole quer dizer que tem buraco, né? Que são os componentes que entram por cima e saem por baixo. Temos TH de through hole, capacitors, tem capacitores de todos os tipos, tem por tamanho, tem por tipo, a forma dele. Aí você escolhe o do gosto. Cada um tem um gosto, a gente escolhe o do gosto. Se você não achar o que você gosta aqui, você faz. Que é extremamente fácil fazer, igual eu fiz os meus mesmo. Não gostei de nenhum desses do Sprint Layout, eu fiz os meus próprios componentes. Então o resto aqui é tudo igual, diodos. Olha, por exemplo, aqui não tem diodo no formato TO220, então eu tive que criar. Aí você tem que criar, o que não é difícil. Para você criar um componente mais complexo, tipo um TO220, você quer criar o encapsulamento TO220 de um diodo de 3 pernas. Suponhamos o MUR 12, o MUR 1560, ou 460, alguma coisa assim. Primeiro você tem que entrar no datasheet do diodo,
geralmente nas últimas páginas dele, do datasheet vai mostrar. Vamos dar um exemplo aqui. Sempre é bom a gente dar um exemplo para a pessoa entender o que, que a gente está falando ao certo. Datasheet. Vamos procurar aqui o diodo BYV, não. Acho que esse cara aqui, não. Esse cara aqui é um bom exemplo. Você abre o datasheet dele e geralmente aqui no final o fabricante especifica todas as medidas do componente. Aí fica fácil. Dimensions em milímetros. Pronto. Ele já está especificando que todas as dimensões aqui são em milímetros. Então ele tem 1 centímetro de largura. Daqui para cá ele tem 15,8 milímetros. Usando isso aí, você pode setar, voltando aqui no Sprint Layout, você pode setar o seu grid para 1 milímetro. Setou o grid, agora está em 1 milímetro. E desenhar o componente do jeitinho que ele está aqui, você vai desenhar lá. É a coisa mais simples do mundo. Assim que você desenhar tudo usando as ferramentas de desenho que já foram mostradas aqui, quando você precisar de um círculo, usa o cycle. Quando você precisar de um pad, o pad. Track, track. Quando for um track mais grosso, uma linha mais grossa, aumenta o tamanho aqui. Então é extremamente fácil, não tem complicação nenhuma. Quando você terminar tudo, salve. Então vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Já que eu abri esse diodo, já que o diodo já está aberto, eu já estou explicando a respeito de como criar um componente e tal. Então vamos fazer aqui uma breve aulinha a respeito disso aí. Vou deixar aqui visualizado. Na verdade eu vou diminuir mais essa janela aqui, porque eu não preciso dela tão grande. Vou dar um zoom aqui. Acho que 150 é o bastante. Pronto. Agora eu já tenho, eu posso aumentar aqui, ó. Pronto. O que eu preciso é só isso. A paleta componentes eu posso excluir ela aqui. Eu vou deixar o grid. Lembrando que eu não ensinei como setar o grid. Para setar o grid você simplesmente clica em cima e escolhe qual vai ser o tamanho dos quadradinhos aqui. Se não for nenhum desses aqui, você pode vir aqui, tem mais opções aqui. A única coisa que eu não gostei é que não tem como você personalizar, ou você criar, pelo menos até agora eu ainda não achei, como você criar o seu próprio grid. Mas o menor que tem é esse aqui, ó. Esse aqui é tão pequeno que você nem vê. Vê, mas depois de dar um zoom muito grande. Que é o 0,01 milímetros. Vamos voltar para 1 novamente, 1 milímetro. Pronto. E clicando aqui novamente, Metric Grid. É esse grid aqui de medida. E User Grid, não, na verdade é Hotkeys, Grid Style, Line, que é o que está, ou Dots. Dots são pontinhos. Geralmente a gente gosta mais de usar no formato Line. Subdivision 4. Está falando que tem 4 assim, 4 assim, 4 assim dentro de uma linha mais grossa. Você pode diminuir isso aí para 2, por exemplo. Pronto. Ou desligar. Fica melhor ainda. Eu deixo desligado. Então é isso. Não tem. Vamos deixar aqui em 1 milímetro e romper, porque senão a aula fica extremamente grande. Ele está nos dizendo que nós vamos ter que traçar. Primeiramente, a gente vai criar um triângulo, um retângulo, né, com 1,8 por 10,3. Sendo assim, é legal que a gente diminua o grid para
a escala 0,01 ou 0,1, porque senão não vai ter como a gente fazer essa numeração aqui depois do ponto. Então a escala ideal aqui é o 0,1 milímetros. Pronto. Para usar a ferramenta distância, geralmente a gente vai utilizar uma referência. Pode ser essa referência de 10 aqui, por exemplo. Então, se ele quer que eu crie uma linha, essa linha eu vou criar ela para não ficar muito larga, 0,3, por exemplo. E lembrando que está na camada top. É um componente que está na camada top aqui. Então, tem que deixar a camada vermelha selecionada. Pronto. Aqui ele está me indicando exatamente onde eu estou. Eu estou no 10. Vou parar no 23, que são 10,3. Pronto. De cima para baixo eu vou descer até 15,8. Menos 15,8. Menos 7, 4, menos 13, menos 14, menos 15, 8. Na verdade eu fiz uma curva aqui, ó, que não era para ser feita. Desfazer. Fazer de novo. Começando tudo de novo. Começando de baixo para cima que é melhor. Então vamos lá. 10 ponto 10,3 e para cima 15,8. Certifique de que está certo agora. Pronto. É só encontrar aqui 10,6. Certifique de que está certo. 10. Ele vai encontrar aqui. Pronto. O corpo de cima está criado. É lógico que não precisa ser exatamente do jeito que está o outro ali. Agora a gente vai criar esse círculo aqui. Vamos fazer o mais rápido possível para não ficar tão... A espessura vai ser a menos 0,3. Eu posso criar o círculo fora, por exemplo. Assim que tiver no tamanho que eu quero, eu solto, vou em Edit, clico no círculo e arrasto aqui para dentro. Só para vocês terem uma ideia de como que é fácil criar o componente. Posso criar um outro círculo, maior agora. Ferramenta Edit, clica, mantém arrastado. Não, maior ainda. Eu posso clicar em Property. Ele está com diâmetro 3,4. Eu vou colocar 4. É isso aí. Posso criar essas trilhas daqui para cá. Agora e posso também fazer um desenho aqui no meio para ficar mais estiloso. Quanto mais você diminui o grid, mais chances tem de você fazer desenhos menores e mais específicos. Só que fica mais complicado também para você saber onde é a medida, onde não é e tal. Aí vem a hora do pad, dos dois. Vem a hora de fazer as duas pernas do componente. Essa é a hora mais importante, porque é a parte que realmente vai ficar na placa. Se você fizer errado essa distância de 5,08 aqui, aí vai
dá erro na hora de fazer a placa. O componente não vai caber, você vai ter que abrir mais as perninhas dele para caber e tal. Então essa aqui é a parte principal. Eu tenho 10 ponto... Aqui agora pode fazer na matemática, né? Ou então pode ir na base do chute mesmo. Então vamos fazer aqui uma linha só para servir como coordenada para a gente fazer isso aí. Essa linha vai ser o seguinte, eu já vou criar ela aqui com 508. 508, 4, 5, 0. Na verdade é quase impossível fazer ela porque meu grid está setado para 0,1 milímetro de passo e ele não permite eu fazer o 0,8. Mas 5 já tá bom já. Não precisa ser tão... Pronto. Essa vai ser minha guia para não saber exatamente onde eu vou fazer as duas perninhas. Só para seguir como guia mesmo. Vou colocar ela aqui. Mais ou menos no meio aqui. Bom, eu acredito que aqui esteja bom. Agora eu posso clicar em trilha, engrossar a trilha aqui para 1 milímetro, por exemplo, para as perninhas ficar mais grossas. Ou até mais, 1,3 por exemplo. E criar o meu pad aqui. Começando o pad daqui. Vou terminar ele aqui. Começar o outro aqui. Pronto. Agora eu posso clicar na linha, excluir ela. Ela já fez a parte dela. Volto em track novamente e crio um track com 0,6. Só para continuar aqui. Pronto. Aqui eu dou o comprimento padrão. Do tamanho que eu quiser. Pronto. Se ainda quiser fazer esses buraquinhos aqui, igual eles fizeram, é possível também. Com 0,3, que foi o padrão que eu fiz as teias de fora. Copiar. Colar. Pronto. Trazer para cá. Você vê que ele alinha essa linha aqui que está passando aqui, ó, ele alinha automaticamente para você saber em qual, se está no rumo certinho, um buraquinho do outro. Pronto. Aí está o componente. É um componente? Não é um componente. Eu vou mostrar por que isso não é um componente. Se eu clicar aqui, ele seleciona só isso, aí o resto fica. Se eu clicar aqui, só isso. Se eu clicar aqui, só isso. Aqui também, só isso. Então não é um componente, é um conjunto de linhas. Para isso aí virar um componente, eu preciso selecionar tudo, clicar e arrastar e clicar com o botão direito em componente. Repetindo novamente. Terminei o desenho. Estou certo de que você não pode dar nome a esse desenho, tipo D1, BY, V200. Não. Isso aí quem vai fazer é o programa depois. Não pode dar nome nenhum ao componente. Deixa ele do jeito que ele está aqui. Depois que você cria, na verdade aqui ficou faltando o pad, né, que vai ser ligado na placa, que é essa parte verde aqui. Aí nesse ponto, exatamente, desse jeito aqui eu criei só o silk do componente. E isso aí não vai servir muito pra gente não. Precisa do pad, que é onde vai pegar a solda. Eu mudo para a camada bottom. Pronto. Agora eu escolho o tipo de pad que eu quero. Se é circular, se é octógono, se é square, se é round, eu vou escolher esse octógono vertical. E aqui está o tamanho. Clico. Obviamente não será esse. Geralmente é 2.2 com roll de 0,9. É o padrão. Esse é o padrão. Coloca em cima da perninha, clica e pronto. Agora sim nós temos um componente. Quando a gente colocar ele na placa, essa parte aqui vai ser o cio, que é a parte vermelha, e essa aqui vai ser a parte onde a gente vai criar as trilhas, vai pegar a solda. Então, agora sim, vamos novamente.
Botão de esquerdo, clica, mantém clicado, arrasta, seleciona tudo. Botão direito em cima de uma das linhas rosa, componente. Aí ele vai perguntar, você tem certeza de que quer criar? Na verdade não é tem certeza. Você quer criar um componente a partir dos elementos selecionados? Ok. Pronto. Não precisa nem dar nome nem nada a ele não. É só dar ok aqui. Já virou um componente. Vamos conferir? Pronto. Se eu clicar na bolinha, eu seleciono ele todo. Se eu clicar no pad, seleciono ele todo. Se eu clicar aqui, seleciono ele todo. Agora ele é um componente. Só que ele ainda não está salvo. Você vai selecionar ele e salvar. Aí você vai escolher em qual biblioteca você quer salvar. Dá um nome a ele. Diodo TO 220. Não é RO, é TO. E salvar. Automaticamente ela aparece em minha biblioteca. Agora eu posso excluir ele daqui do Workspace, mas ele está salvo na minha biblioteca. Simples, simples, simples. A única coisa que você precisa saber é as medidas. As medidas são extremamente importantes. Suponhamos que você quer criar um circuito integrado. Não há necessidade de criar circuito integrado no Sprint Layout, porque ele já tem o circuito integrado dele. Não há necessidade disso. Na aba DIL, que é Dual Inline, já tem com 4, com 6, com 8, com 14, com 16, com 18, com 20, com 24, com 28 e tal. Não há essa necessidade. O integrado que você tiver aqui, ele já tem aqui. Então vamos aproveitar que eu já abri a parte de circuitos integrados e vamos agora explicar o motivo do grid original ser 1.27 para a maioria, ou se não para todos os programas de roteamento de placa. Ou pode ser também que ele seja esse 254, que ainda é mais famoso ainda. 254 em polegada é 0,1 polegada. E em mils, que é a medida menor ainda do que o milímetro, que é muito usada para coisas muito pequenas ou muito finas, é 100 mils. 50 mils é 1.27. Você vê que 1.27 é exatamente a metade de 2.54, que é a metade de 5.08. Isso aqui tem uma explicação para isso aqui. Se você tiver com um grid em 1.27 e você arrastar um componente, como colocar um componente que está na library para a Workspace? Simplesmente você clica nele e arrasta para cá. Quando você solta, o Sprint Layout te dá uma janela de diálogo pedindo para você colocar um valor, o A741, um amplificador operacional, e uma ID, que é o IC1, é o circuito integrado 1. Ele está nos layers Silk e Silk também, ou seja, no mesmo layer do desenho. Tem como você alterar tudo aqui, tem como você colocar um comentário e tudo mais. Vai falar, é só clicar aqui, pronto. Aí você fala, mas não apareceu o nome que eu acabei de colocar. Clica novamente, tá vendo? A caixinha está desmarcada. Só marcar a caixinha aqui e ela aparece aqui. Agora vamos ver o que tem a ver os componentes com o grid. Dando um zoom, você vê que cada pino do componente salta de 2 em 2 para o próximo pino. Ou seja, ele saltou 1,27 e 1,27, que é 2,54. O que isso quer dizer? Que a medida padrão para pino de componentes, transistores e circuito integrado é 2,54 milímetros ou 0,1 polegada ou 100 mils. Para não ficar tão chato, tipo assim, vamos mudar aqui, ó, 2,54. Agora ficou mais difícil da gente tipo desenhar uma trilha com esse componente. Além do mais, ele desalinhou do grid original. Veja só, se eu for tentar mover ele, ele não fica mais em cima das linhas, porque eu coloquei ele usando o grid 1.27. Depois de colocado, eu usei o grid 2.54. Ele não alinha mais ao grid. Para ele ficar alinhado ao grid, eu tenho que trazê-lo para 1.27 novamente. Aí eu subo uma etapa e volto para 2.54. Aí ele já aparece na linha.
Só que só está na linha horizontal, não está na linha vertical. Como que eu corrijo? Volto para 1.27 novamente, venho uma casa para cá, agora sim ele vai ficar em cima da linha do 2.54. Pronto, agora eu posso arrastar ele no sentido vertical e horizontal, e ele vai ficar em cima das linhas. Tá vendo como tudo se encaixa? Tá encaixado aqui na intersecção das linhas e tá encaixado aqui também na intersecção das linhas. Porque cada quadrado desse agora é 2.54. E o componente foi feito sobre regras rígidas em 2.54 milímetros. Essa é a explicação do grid ficar em 1.27. Vai mudar alguma coisa se eu mudar para microns ou algum? Não, não vai mudar em nada. Qual vai ser a grande vantagem disso? Traçar uma trilha. Quando você, deixa eu colocar o valor padrão que eu gosto de usar, que é 1 milímetro. Quando você está traçando uma trilha e o grid está muito grande, ele não deixa você fazer curvas menores, não deixa às vezes você passar em um local mais apertado que você queria passar. Ó, se eu for fazer uma curva, os passos deles são grandes. Pior fica se eu mudar para 2.54. Agora que vai ficar mais complicado ainda. Ó, agora que fica muito mais complicado. Às vezes é bom e às vezes é ruim. Como corrigir isso? Volta o grid para um valor pequeno, tipo 0,01, um valor que você nem enxerga. Agora sim, você pode fazer a trilha, ó. Basicamente ela ficou solta. Você pode fazer com ela o que você quiser. Ó. A curva que você quiser aqui, o tamanho que você quiser, você pode fazer. Depois que você fizer essa alteração, você pode voltar o grid para 1.27 novamente. Certinho. Outra coisa boa do grid é nessa parte aqui. Você colocou o Silk, o nome do IC1, o A741, e ele está atrapalhando um outro componente que estava logo aqui em cima. Suponhamos que seja um resistor. Vamos entrar aqui. Eu coloquei aqui um resistor. Vou por size, que é especificar o tamanho. O resistor padrão, na verdade, é em standard. O resistor padrão é esse aqui de 10 milímetros ou esse de 7.5. Esses são os resistores padrão de 1/4 de watt. Esse de 5 aqui também ainda dá, mas ele já é bem pequenininho. E esse aqui é aquele pequenininho, bem pequenininho mesmo. Então vamos usar esse de 7.5 centímetros. Vê como ele alinha certinho nos pinos do integrado. Porque 7.5 é o dobro de 2.54, é o triplo de 2.54, me parece. Isso mesmo, acho que é. É, mais ou menos o triplo, é mais ou menos isso. Então, suponhamos que esse resistor eu quisesse que ele ficasse aqui. Então, vai atrapalhar. Aqui eu vou colocar 1K, o valor, e o resistor seria o R1. Certo? Pronto. Coloquei. Tá todo mundo embolado. Como resolver isso? Clico no R1 e tento voltar ele para cá, para mais próximo possível do resistor. Como o grid está setado para um valor muito alto, fica chato. Eu não coloco ele onde eu não consigo deixar ele onde eu quero. Ele fica tentando fugir aqui. O que eu faço? Volto o grid para um valor bem pequeno. Pronto. Agora eu posso deixar o valor do resistor exatamente onde eu quiser. E posso tirar o IC1 de cima do resistor, assim como o 741. Tá. Agora eu não quero que 741 fique na horizontal, eu quero que ele fique eu quero que ele gire. É só vir aqui e clicando até ficar do jeito que você quiser. Ó. Girou, girou. Chega mais um pouquinho para cá. Ok. Posso voltar o grid novamente para 1.27, sem problema. Os vão ficar onde eu deixei anteriormente. Aproveitando que a gente já está colocando componentes, vamos colocar também um diodo aqui alinhado. Aqui ele pede, eu vou colocar como D1, vou colocar como um N4007. Ok. Vamos usar o mesmo artifício de antes. D1, mais próximo possível. E pronto. Aqui a gente já tem um panoramazinho básico para a gente fazer
começar com um sistema de trilhas. Quando você está colocando componentes na placa, a guia que fica marcada aqui é o bottom Cooper mesmo, que é a parte de baixo porque ele está levando em conta os pads verdinho e não o corpo do componente. Então, nesse momento é só traçar mesmo as trilhas. Então, vamos traçar as trilhas. Clique em Track, escolhe um valor que você quer. Eu gosto muito desse valor de 1 mm e começa a traçar as trilhas normalmente. Tipo assim, eu vou traçar essa daqui por dentro, para pegar aqui no pino 2. Lembrando bem, quando você estiver fazendo placas, evite o ângulo reto a todo custo. Evite isso aqui. Evite o ângulo reto. Esse ângulo reto aqui ele causa muitos problemas na placa. Sempre faça ângulos em 45 graus. Nunca faça ângulos de 90 graus. Sobre as trilhas. Eu fiz essa trilha e eu quero voltar. Botão voltar, desfiz a trilha. Clique novamente em trilha, tá no modo trilha. Clico uma vez, vou até onde eu quero com o mouse. Eu escolho para qual direção eu vou e aonde eu quero parar. Parei, clico mais uma vez. Ele me dá a próxima posição. Clico mais uma vez. No rumo de onde eu quero virar, ele vira e para. Quando ele clica aqui, ele quer continuar com a trilha, mas eu não quero continuar. O que eu faço? Botão direito. Botão direito, eu cancelo a trilha atual e fico pronto para criar uma nova trilha. Então, novamente criando uma nova trilha. Clicou, desceu, clicou, emendou. Botão direito para cancelar a trilha, cancelou a trilha, pronto. Agora vamos para um novo panorama. Quero passar essa trilha por dentro. Clicou, desceu, chegou no pino correspondente. Agora eu quero cancelar todo o processo de track. Eu não quero simplesmente cancelar essa trilha. Eu quero cancelar e sair da ferramenta track. Eu dou ESC. Pronto. Saiu da ferramenta track. Automaticamente voltou para a ferramenta edit. Ok? Agora o Silk está atrapalhando a visualização de minhas trilhas. Eu quero visualizar somente minhas trilhas. Eu simplesmente seleciono a camada Silk. Na verdade, eu quero visualizar só as trilhas. Agora, ao invés de eu clicar na bolinha Silk, eu vou clicar em cima do nome Silk. Automaticamente ele esconde, ó. Apareceu uma linha branca indicando que Silk agora está no modo Hide. Está escondido. Para mim voltar com Silk, aqui. Para mim fazer a mesma coisa com o Cooper, com a camada de cobre, as trilhas, e deixar só o Silk, eu tenho que agora clicar na bolinha para selecionar a camada Silk e clicar em cima de C2, que é a camada Cooper, aí eu escondo ela automaticamente. Por que eu tive que selecionar a camada Silk? Porque se eu voltar para a camada, deixar a camada Cooper selecionada e tentar esconder ela, o programa não permite, porque eu estou usando ela no momento. Não tem como eu esconder uma coisa que eu estou usando no momento. Ok? Isso vale para todas as camadas. Terminando aqui, suponhamos que eu queira fazer agora uma trilha até um certo ponto, aí eu quero inserir um jumper, lembrando que o valor atual desses buracos aqui, que são os buracos, é o pad dos componentes, ele está setado, pelo menos dos resistores, do integrado não, mas do resistor está setado para 2,2 milímetros de diâmetro e o drill em 0,9, que é o padrão um padrão excelente para soldagem, não vai te atrapalhar em nada. Esse é o padrão melhor que existe para componentes. Não vai deixar a placa grande, não vai deixar pequeno demais para faltar cobre para você soldar, não vai estragar se você ficar desoldando e soldando em períodos por muitas vezes. Então essa é a melhor configuração.
2,22 de diâmetro e 0,9 de drill. 0,9 entra perna de transistor, entra resistor, entra diodo, esses comuns, entra tudo. Então essa é a configuração padrão. Aí suponhamos que eu queira criar uma trilha desse pino e criar um jumper. O que eu vou fazer? Primeiro eu começo com a trilha, continuando em 1 milímetro. Chego com a trilha, faço uma curva aqui, subo até aqui. Eu quero que o jumper fique aqui. Eu cancelo essa trilha com o botão direito. Vou em pad. Escolho que vai ser um pad circular para acompanhar os outros que estão aqui. Na verdade aqui é 2 milímetros e não 2,2. Desculpa aí. E o tamanho de dentro é 0,8. Mas isso é tudo gosto. É do jeito que você quiser, você coloca aí. Pronto, 0,8. Na verdade parece que aquele resistor ali, acho que ele está com 0,7. Aí, já não é um valor bom. Os valores que eu costumo usar é os que eu falei lá mesmo. O buraco fica maior, fica melhor. Pronto. O pad ele vai ficar na camada Cooper mesmo. Continua na verde. E o outro pad eu quero ele aqui, por exemplo. Certo? Esses são os pads que vão ficar por lá de baixo. E aqui eu vou continuar a minha trilha normalmente. Continuar a minha trilha. Ligar ela nesse diodo aqui. Ok. Fica esse espaço aqui em branco. Esse espaço em branco eu vou criar nele um jumper. Jumper fica em qual camada? Na camada vermelha, tá? A camada Silk. Eu vou selecionar então a camada vermelha. Selecionei a camada vermelha, clico em Track. Não quero que o jumper fique na mesma espessura da trilha. Eu quero que o jumper fique fino. 0,3, por exemplo. Dou Enter, ok. Agora eu posso criar meu jumper normalmente. Ok. Aí está criado o jumper. Quando você imprimir a placa, a parte de baixo para passar o ferro, ela vai ficar só com os dois pads. O jumper vai sumir, o jumper vai vir por cima. Então, essas são as regras básicas de roteamento. Se você quer uma trilha grossa, suponhamos 15 milímetros, crie uma trilha de 15 milímetros. Só que aqui, lembrando bem, ficou vermelha. Por que ficou vermelha? Porque a camada que está selecionada aqui é a camada Silk. Eu volto e venho na camada Top. Track novamente. Pronto. Criei uma camada vermelha. Uma camada de... uma trilha de 5 milímetros. Agora suponhamos que eu quero fazer uma placa de dupla face. Ok. Aí eu vou criar agora uma trilha. Essa trilha daqui, desse pino para, suponhamos, esse pino. Desse pino aqui para esse pino vai passar pela parte de cima, pela camada Top. Cooper. Eu seleciono essa camada, Track, volto para 1 milímetro para manter o padrão. Dou um zoom. E começo com a minha trilha aqui. Ela pode passar por cima das outras normalmente porque ela está em outra camada. Ok. Pronto. Se eu quero visualizar só a nova camada, que é a camada Top, Cooper, eu desmarco essa camada e essa camada. Fica só a camada Top Cooper. Simples, simples, simples. Muito simples. Muito fácil de fazer. Qualquer componente que você queira excluir, simplesmente você clica em cima dele, seleciona e deleta. Outra coisa extremamente importante, vejam só. Quando você clica em uma trilha, o Sprint Layout automaticamente já faz um cálculo interno e me dá aqui qual é a corrente máxima que essa trilha suporta. Veja só que legal. Está falando aqui 3,13 amperes. Vamos ver se isso funciona mesmo? Vamos fazer uma trilha com 0,03. Não, 0,3 milímetros. Vou fazer uma trilha com 0,3 na camada principal. Essa trilha ela vai ligar esse pino. É só como motivo de exemplo mesmo. Esse pino a esse pino aqui. Ok. Agora beleza.
Vamos clicar nessa nova trilha, que é bem mais fina do que as outras, e verificar quais são as propriedades de corrente dela. Pronto. Ela suporta por volta de 1 ampere. Isso é muito legal. Ela possui provavelmente é uma indutância, 35 micro, 220 graus. Isso aqui eu não entendi bem não, mas é isso que está falando ali. Muito legal essa função de amperagem aqui, muito legal mesmo. Realmente o Sprint Layout, tirando aquele problema que eu falei antes, que é não ter o esquemático. Por exemplo, aqui o que você quiser fazer aqui de trilha, ele deixa você fazer normalmente. Suponhamos que você está batendo um papo, está ouvindo uma música empolgante, tem alguém conversando com você, você vai e traça uma trilha errada. Aí pronto. Você fica 2 dias fazendo um projeto imenso, uma placa de 20 por 20, e tem uma trilha errada lá no meio. Não tem como você saber, porque você não tinha um esquemático para te guiar. Esse é o problema dele. Tirando isso aí, ela é excelente. Não tem nada o que dizer de ruim dele. Agora eu vou mostrar uma outra ferramenta do Sprint Layout muito legal, que eu vou ter que mostrar o uso mais legal dela no próximo tutorial, porque senão a aula vai ficar muito grande. Essa ferramenta é a ferramenta Zone. Clica em Zone, escolhe a espessura da trilha, eu vou deixar em 0,3 mesmo, e escolhe o início. Pronto. Escolhi o início, vim para cá, cliquei uma vez, vim para cá, cliquei outra vez, fiz esse desenho todo loucão aqui, estou descendo aqui, olha só, fazendo um desenho bem doidão aqui. Vocês falam o que esse cara está fazendo. Pronto. Agora olha o que eu estou fazendo. Eu estou indo em encontro à trilha inicial. Assim que eu chego nesse ponto que eu clico, vamos ver o porquê que não aconteceu. Estranho. Eu acho que... Ah, tá. Eu não estava usando a ferramenta Zone. Eu tô doido. Calma lá. Vamos lá de novo. Zone 0,3. Começar novamente. Fazer um outro desenho doidão aqui. Com vários tipos de formas e tal. Pronto. Agora eu estou chegando no ponto inicial. Cliquei. Pronto. Fechou. Ah, pra que isso aí? Calma. Vocês vão saber pra que serve. Isso aqui é a coisa mais fantástica que existe. Aí... Só uma última demonstração aqui, que é, suponhamos que você terminou. Vou apagar essa zona que eu fiz aqui e vou alinhar o meu desenho. Olha o tamanho da minha placa, ela tem 20 por 10 e o meu layout é esse aqui. Está totalmente fora de lógica. Eu quero alinhar ele ao início do layout lá. Vou levar lá para cima. Ok. E vou verificar aqui que ele está chegando aqui em 2. E aqui ele está tomando 2 também. Então, o nosso novo layout vai ser 2 por 2. Que é 20 por 20. Não, nem é 20 para baixo, não. 25. 25 também não. 22. Ok. Pronto. Minha plaquinha está pronta. Agora, suponhamos que eu queira colocar, suponhamos, um círculo aqui de... Vou diminuir novamente o zoom, o grid. Que eu quero um círculo que só para mim furar um buraco, colocar um parafuso, alguma coisa assim. Na verdade, calma lá. Cycle. Pronto, coloquei esse buraquinho aí. Mas na verdade esse buraco ficou na camada errada. Ele tem que ser na camada Silk. Vamos novamente. Pronto, criei meu buraquinho na camada Silk aqui. Ok. 2 buracos aqui. Para furar colocar um parafuso, alguma coisa assim. Posso, ao invés de ficar criando, eu posso simplesmente clicar em copiar, colar.
automaticamente ele já tenta alinhar ao de cima, colar novamente. Pronto, aqui eu posso alinhar agora através de duas coordenadas diferentes. Ok, estão todos alinhados. Aí está. Agora eu não quero simplesmente imprimir essa placa do jeito que ela está aqui. Eu quero preencher com cobre as partes vazias. Seria o terra, seria o plano de terra tão famoso que economiza ácido e melhora também a questão de interferência na placa, ele melhora bastante. Eu vou clicar na camada Cooper, que é a camada onde é a camada principal, e vou clicar aqui em Ground Plane. Agora vamos descobrir por que que eu só não sei dizer o... Ah, tá. Aqui está. Ajusta a distância from ground plane for selecting new elements. Por exemplo. Ok. Descobri agora como criar a distância principal. É o seguinte, vamos tirar o ground plane e vamos começar tudo novamente. Você quer adicionar o ground plane. A princípio você clica aqui, ele já preenche automaticamente. Você tem que selecionar todos os componentes da placa que você quer que tenha distância um do outro. Pronto, estão selecionados. E aqui você vai clicando e vai colocando a distância máxima que você quer que fique o ground dos componentes. Ok. E aí está. Chegando nesse ponto aqui, simplesmente venha em File, Print ou Export. Geralmente o legal aqui é Export, né? Export. Não, muita gente gosta de Vini Print mesmo. Print. Pronto. Aqui está na aba em que ele te dá o tamanho real de acordo com a folha A4. Vamos ver se é A4 mesmo. Aonde está falando qual tipo de folha? A escala sempre tem que ser 1 por 1. Se você tirar da escala 1 por 1, os pinos dos componentes não vão bater. Tem que ficar sempre em 1 por 1. Aqui você vai escolher quais são as camadas que você quer que apareça no desenho. Suponhamos que seja só a Cooper 1, a Cooper 2, que é a principal. Então aqui vai sair só a camada de cobre principal, onde está o roteamento principal. Essa aqui que é a placa que você vai exportar para imprimir, para poder usar o processo de transferência térmica. Simplesmente, ao fazer isso aqui, você vai vir em print, já vai imprimir automaticamente. Aí você vai sair dessa daqui e selecionar a camada Silk, e vai aparecer só os componentes aqui. Tá pequenininho porque a plaquinha que eu fiz é muito pequena. Se você quer que fique espelhada, preto e branco, tal, inverter, grid, tal, tudo é possível aqui. Essa parte aqui é muito simples de mexer, é muito fácil mesmo. Centralizar o desenho. Provavelmente existe meio mundo de máscara de solda. Olha só a máscara de solda. Então essa é a parte mais... É a parte final, é uma parte fácil também. Tudo no Sprint Layout é muito fácil de fazer. Por outro lado, se você simplesmente quer exportar
Esse desenho aqui é em formato de imagem, vem em Export, JPEG, escolhe a resolução que você quer criar, se vai ser colorido, se vai ser preto e branco. No caso JPEG aqui só permite que seja em colorido. Ok. Escolhe o local onde você quer salvar e salva. No caso aqui, se for em bitmap, ele permite agora colocar em preto e branco. Ok? E aqui a escala, a resolução máxima. No caso a gente usa bastante isso aqui quando você quer postar a imagem, o raio-x da placa. O ideal é que você coloque uma resolução alta para a pessoa que está do outro lado entender. Tipo 500 dpi já está uma resolução boa já. A pessoa vê o desenho, entender o que você fez e tal. Geralmente a pessoa vai exportar aqui o desenho e deixa aqui em 200 dpi, o desenho sai minúsculo lá do outro lado, a pessoa vai dar um zoom, não entende a legenda, não entende nada. Deixe pelo menos em 500 dpi aqui. Clique em OK. A última parte aqui para fechar esse bloco aqui seria como alterar essas colorações aqui. Suponhamos que você não quer que a trilha da camada Copper seja dessa cor. Você vem em Option, General Settings, Colors, tá na principal aqui, que é Standard. C1 é o Copper Top, C2 é o Silk Top, eu já expliquei tudo no início. Se você tem 3 maneiras de configurar diferente. Então você pode simplesmente mudar a placa para laranja, a cor que você quiser. Isso explica porque tem alguns desenhos aí na internet feitos em Sprint Layout que é laranja, outros são azuis e tal. É porque o cara não gostou das cores originais e veio aqui e mudou isso aqui. Aqui também no menu aqui tem como ajustar um monte de coisa aqui, mas é só olhando com o tempo mesmo. O básico mesmo é isso aí. O básico e praticamente tudo. Praticamente tudo que o programa permite fazer, eu mostrei aqui. Se restou alguma coisinha, é só o pessoal mostrar aí pra gente, nos comentários no vídeo aí embaixo, fala, não, você esqueceu disso, isso é importante e tal. Então, beleza, qualquer coisa, eu vou fazer um novo vídeo logo em seguida agora, explicando uma ferramenta especial, que é a ferramenta que eu uso no Sprint Layout, que faz eu utilizar o Sprint Layout, que é o uso dessa ferramenta Scanned Copy. É um videozinho menor, especial, só mostrando o quão útil isso aqui é, que é a ferramenta que me faz usar o Sprint Layout. Beleza, pessoal? Desculpe por qualquer coisa, por linguagem, por alguma coisa que eu tenha falado errado. Podem criticar, podem elogiar, podem fazer o que vocês quiserem aí, que o canal é de vocês também. Quem ainda não se inscreveu, inscreva aí, por favor. E muito obrigado por assistirem o vídeo. Falou!